Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a competição que ocorre entre os mecanismos SN2 e os mecanismos E2. Para isso, gostaria de recordar brevemente as reações via mecanismo E2 e a via SN2. Então vocês estão vendo aqui um substrato orgânico, que é um halogeneto de alquila, na presença do íon hidróxido. Se o mecanismo for via E2, ou seja, produzindo esse alqueno, água e o íon cloreto, esse grupo hidróxido aqui irá ser chamado de base. Mas se seguir o mecanismo SN2, produzindo esse álcool mais o íon cloreto, aí esse grupo aqui, que é o hidróxido, deverá ser chamado de nucleófilo. Então vamos ver como que é brevemente esse mecanismo. Eu vou falar sobre esse mecanismo assim, bem rapidamente. Então, no primeiro caso, o mecanismo E2. Veja bem aqui que quando se tem halogeneto de alquila, substrato orgânico na presença de uma base forte, o que vai acontecer? Essa base vai atacar esse hidrogênio que está em posição beta em relação ao carbono que está ligado ao grupo de saída. Esse ataque ocorre ao mesmo tempo que essa ligação sigma se desloca para compor uma ligação π aqui entre esse carbono e esse outro carbono, ou seja, o carbono alfa e o carbono beta. Ao mesmo tempo, essa ligação sigma se desloca para o cloro para formar o íon cloreto. A gente diz que todo esse mecanismo ocorre de maneira concertada, formando o alqueno correspondente aqui, mais água, mais o íon cloreto. Então, esse é, rapidamente, o mecanismo E2. É claro que aqui eu não coloquei o estado de transição, porque nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. Mas, e agora, do que eu vou falar? Agora eu vou falar rapidamente para vocês sobre o mecanismo SN2. Então vamos lá. O mecanismo SN2 é assim, ó. De novo, um substrato orgânico na presença do íon hidróxido, só que agora esse íon hidróxido deverá ser chamado de nucleófilo e não mais de uma base forte. Por que nucleófilo? Porque esse íon hidróxido, que é um nucleófilo bom, ele ataca o carbono que está ligado ao grupo de saída. E o que acontece? Esse carbono, esse par de elétrons, ao atacar esse carbono, esse par de elétrons dessa ligação sigma se desloca para o íon cloreto, formando assim, digamos, o íon cloreto. Novamente, esse ataque ocorre de maneira concertada. Ao mesmo tempo que esse par de elétrons vai fazer a ligação sigma com esse carbono, esse outro par de elétrons se desloca para o cloro para formar o íon cloreto, formando aqui, então, o álcool correspondente e também, novamente, dizendo cloreto. Então, fazendo assim um apanhado rapidamente sobre esses mecanismos, E2 e SN2, para que a gente possa entender a competição que vai acontecer entre mecanismo SN2 e E2. Agora eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse próximo slide. Vejam aqui, tem um substrato primário, substrato secundário, as condições reacionais são as mesmas. O que é diferente é a quantidade de SN2 em relação a essa quantidade de SN2 quando utilização do substrato secundário. Veja que aqui o produto SN2 foi de 90%, enquanto que aqui o produto SN2 foi 100%. O produto E2 aqui foi só de 10%, enquanto que o produto E2 aqui foi 79%. A pergunta é, por que um substrato secundário favorece o processo E2? E por que o substrato primário favorece o processo SN2? Para explicar isso, basta dar uma olhadinha nisso aqui, ó, esse quadro. Olha só como é simples. O nucleófilo, quando se comporta como nucleófilo, ele ataca o carbono que está ligado ao grupo de saída. Nesse caso aqui, ligado ao cloro. Ou, se o processo for via E2,
esse nucleófilo vai se comportar como uma base e vai atacar o hidrogênio beta que está ligado a esse carbono beta que está ligado ao carbono que está ligado ao grupo de saída. O que leva esse nucleófilo a atacar esse carbono ou atacar o hidrogênio beta? Bom, o impedimento estérico. Todos nós sabemos que carbonos primários têm baixo impedimento estérico. O impedimento que está acontecendo aqui é só esse grupo metil. Por que só tem um grupo metil aqui? Por que a presença de só um grupo metil leva ao ataque, principalmente a esse carbono? Porque o hidrogênio ligado ao carbono, que está ligado ao grupo de saída, que é chamado hidrogênio alfa, esse outro hidrogênio alfa, são átomos muito pequenos, então oferece muito baixo impedimento estérico. Por isso que nesse caso aqui, o produto principal é um produto SN2, por causa do baixo impedimento estérico. Já nesse caso aqui, ó, quando tem um substrato secundário, o impedimento estérico é maior. Em sendo assim, o que vai acontecer? O nucleófilo ataca principalmente o hidrogênio beta. Por isso que nesse caso aqui, o produto E2 é favorecido. Já quando o carbono for terciário, aí sim o impedimento estérico é ainda maior e por isso também que o processo E2 é favorecido. Não que não exista o produto SN1 ou SN2, existe sim, mas o produto E2 é muito mais favorecido. Uma outra coisa bastante interessante é o que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Veja aqui, ó, o substrato continua sendo um substrato terciário. Essas são as condições reacionais. E o produto principal, como já havia dito anteriormente, é o produto E2. Um pouquinho de produto SN1. Mas estava falando de produto SN2? Onde é que estava? Né? Mas nesses processos em que tem carbono terciário, o produto principal de substituição sempre vai pelo mecanismo SN1. Por quê? Porque forma um carbocátio bastante estável, também por causa do impedimento estérico que acontece com a presença desses grupos metis que aqui estão nesse substrato terciário. Mas a curiosidade não é essa, a curiosidade é outra, né? Com o aquecimento, olha só o que acontece. Da principal, quer dizer, da produto E2, não vai dar produto SN1, só vai dar produto E2. Como que a gente pode explicar isso? Eu vou mostrar aqui para vocês, para explicar esse fenômeno, mostrando aqui para vocês dois processos, o processo E2 e o processo SN2. Partindo do substrato orgânico, partindo do nucleófilo, no caso do SN2, ou base, no caso do... Mas enfim, partindo da hidroxila aqui. Bem, vamos explicar por que em altas temperaturas o mecanismo E2 é favorecido. Existem dois aspectos a serem considerados. O aspecto cinético e o aspecto termodinâmico. Então vamos começar com o aspecto termodinâmico. Muito bem. Aqui tem o ΔG, variação da energia livre de Gibbs, tem a variação da entalpia e tem a variação da entropia. Então vamos falar sobre essa variação da entropia. A entropia nada mais é do que a medida da desordem. Então o que acontece aqui? Nos processos E2 são formados 3 diferentes componentes, enquanto que no processo SN2 são formados 2 diferentes componentes. Então a entropia do processo E2 é maior do que a entropia no processo SN2. Tá bom, isso aqui já é uma vantagem para o processo E2. Mas vamos a outro detalhe. Se eu aumentar a temperatura desse sistema, vou estar multiplicando pela variação de entropia. O resultado dessa multiplicação vai ser um valor maior do que na temperatura anterior. Se esse aqui é um número maior do que o número anterior, isso aqui, subtraído do ΔH,
vai dar um resultado mais negativo ainda. Ou seja, você vai diminuir ainda mais o ΔG. Todos nós sabemos que quanto menor o ΔG, melhor é o processo para acontecer. É um processo exergônico. Então essa é a explicação termodinâmica para isso. E a explicação cinética para esse processo? E a gente vai fazer aqui uma simulação de um gráfico de ΔG em função da coordenada da reação. E aí está mostrado, ó, a energia necessária para atingir, energia de ativação necessária para esses processos são os seguintes. No processo E2, o processo de eliminação é superior do que no processo SN2. Então, em temperaturas baixas, é claro que o processo SN2 vai prevalecer sobre o processo E2 em condições ideais. Evidentemente, né? Se não tiver impedimento estérico, se não tiver nada disso. Agora, se aumentar a temperatura, veja bem, estou aumentando a temperatura, a energia necessária para atingir esse ponto de máximo será atingida com maior facilidade. Nesses casos, então, com aumento de temperatura, vai atingir a energia de ativação, levando ao processo E2. Por quê? Porque ele leva a um produto mais termodinamicamente estável. Então, essa é a explicação do parâmetro termodinâmico e do parâmetro cinético para os processos E2 em caso de carbonos terciários, favorecer o mecanismo E2. Agora, veja bem isso aqui. Outro detalhe interessante aqui. Quanto ao tamanho da base. Veja esse caso aqui, ó, substrato. Dois substratos são iguais e a diferença aqui, nesses dois casos, é o quê? É o nucleófilo ou a base em relação a esse outro nucleófilo ou base. Veja, isso aqui é um nucleófilo bastante pequenininho, né, que é o metóxi. Esse aqui é o terbotóxi. Então, esse aqui é muito menor do que esse aqui. Neste caso aqui em cima, ó, o produto E2 foi só de 1%. A base bem pequena. Enquanto que aqui o produto E2, que é uma base muito grande, né, foi de 85%. Aqui em cima o processo SN2 é favorecido. Aqui embaixo o processo E2 é favorecido. Mas por que isso? Bom, a explicação está aqui, ó. Esse slide que eu vou colocar para vocês. Veja aqui, ó. Isso aqui é um carbono secundário, tem aqui um grupo ligado a ele, e aqui está a base ou o nucleófilo. Já nesse outro aqui, nesse outro desenho que eu coloquei aqui, tem aqui o mesmo substrato orgânico, o mesmo grupo metil, enfim, o substrato orgânico é o mesmo. Qual a diferença entre esses dois casos? O volume da base ou o volume do nucleófilo. Então, é muito mais fácil esse nucleófilo aqui, ó, atacar o carbono do que esse nucleófilo vir e atacar esse carbono aqui. Esse nucleófilo é mais fácil ele atacar esse hidrogênio, que a gente chama de hidrogênio alfa, que está ligado a esse carbono alfa. Enquanto que aqui é mais fácil atacar o carbono, que está ligado ao grupo de saída. Então, aqui o impedimento estérico é promovido por quem? Pelo nucleófilo, que poderá atacar esse carbono ou atacar esse hidrogênio. Aí, se ataca esse hidrogênio, a gente passa a chamá-lo de base. Então, essa é a compreensão por que nucleófilos grandes favorecem o mecanismo E2, enquanto que nucleófilos pequenos favorecem o mecanismo SN2. Agora, o último efeito que eu quero falar para vocês é o seguinte. Olhe para esses casos aqui. Base forte, base fraca. As bases fortes sempre irão favorecer E2 ou até mesmo E1. Por quê? Porque bases fortes têm uma avidez muito grande por hidrogênios. Esse aqui tem o hidrogênio, esse aqui tem. Claro que bases fortes vão atacar esse hidrogênio. Não
carbono, principalmente se tiver rendimento estéril. Tá? Então, olha, o etoxi é uma base extremamente forte. Ela favorece o mecanismo T1. Já as bases fracas são aquelas bases que não têm grande avidez por hidrogênio. Então, elas atacam preferencialmente o carbono que estiver pobre em elétrons. Como é esse caso aqui. O carbono está pobre em elétrons porque o bromo mais elétrons carbono. Esse ataque do par de elétrons que está aqui, o oxigênio vai atacar o carbono seguindo o mecanismo SN2. E o produto aqui é 100% SN2. Então, até a próxima aula. Um abraço a todos vocês.